E o Renato deu uma coletiva de imprensa hoje cedo, né? Hoje no final da manhã. E foi interessante, gostei de muita coisa que ele disse. Não vou aqui entrar em todos os pontos, obviamente, mas tem algumas coisas interessantes aí pra gente falar. Obviamente, vou falar da treta dele com o Thiago Nunes, né? Que eu acho que foi o ponto alto da coletiva, mas também frisar algumas coisas que ele fala e que eu mesmo tinha dito coisas parecidas, né? No vídeo anterior, tipo, aquela história da folga, ele fala exatamente o que eu disse. Cara, todos os clubes do Brasil dão folga para os jogadores eventualmente, né? Os 5 treinadores que passaram pelo Grêmio deram folga em algum momento. O Roger, acho que é o caso mais justo até de comparar, porque foi um cenário parecido, né? Tinha essas janelas muito espaçadas de dias sem jogos ali, e o Roger também dava 2 dias, 3. Eu falei exatamente isso no vídeo, até acho que neste momento o Renato poderia ter se vitimizado mais, né? E ele até faz isso de forma, né, rápida, assim, en passant, e ele tá certo, cara, né? Contra ele sempre se cria uma onda de críticas e de histeria e de auê que, cara, pra quê? Sabe? O Roger deu 2 dias de folga em outros momentos e ninguém falou nada, sabe? Então, eu acho que neste ponto ele está muito certo. Ele também entra na questão de tipo que é necessária a folga para os jogadores por N motivos, e aí, né, eu falei um pouco disso também, ele tem os motivos dele, essa é outra discussão à parte, né? Tem que, obviamente, haver um equilíbrio entre as folgas e o trabalho, né? Enfim, e eu acho que o Renato sabe disso e está dentro de uma margem que ele considera equilibrada. Então, eu realmente acho que sobre esse assunto eu passo a régua, né? Eu acho que não tem mimimi aí, auê, turbulência, crise, tudo assim, cara, deleta, esquece, passa a régua. Ele foi enfático também em dizer da onde vocês tiraram que eu não iria para o Maranhão, né, para São Luís, para fazer esse jogo do Grêmio. Quem tem que descansar são os atletas. Ele está poupando alguns atletas que ele disse, como é que ele falou? Quem corre que tem que descansar, não eu, né? Então, assim, ele rechaçou totalmente essa hipótese que, como eu tinha previsto no vídeo de ontem também, eu disse, cara, pode ser já um burburinho ali de pessoas tentando queimar o Renato, tentando criar crise onde não tem, dito e feito, né? Pelo menos segundo o Renato, nunca existiu nada nesse sentido. Que mais, cara? Bom, daí ele responde algumas pessoas que dizem que ele virou presidente do Grêmio. Até eu vi alguém comentando no Twitter que essa respostinha dele teria sido para o Pedro Ernesto Denardim, né? Que ele que diz eventualmente que o Renato é o presidente do clube. Não sei, não estou sabendo disso se é de fato, mas ele responde bem também. Ele fala, cara, a logística do time, da viagem, da volta, de quem vai ser poupado, quem não vai, isso aí é comigo mesmo. Nenhum presidente de nenhum time do mundo mete a mão na logística, né? Não sei se é verdade, se é para tanto, mas eu acho que faz sentido, sinceramente. O presidente tem coisas maiores para se preocupar e a logística, assim, né? A questão do dia a dia, assim, eu acho que faz muito mais sentido que seja o treinador mesmo. E o Renato ainda fala que com ele é assim, né? Dando a entender que quando ele sai, se abre um vácuo. A gente já falou bastante sobre isso. Se abre um vácuo no Grêmio em muitas frentes. Não só na logística, em muitas frentes. E eu vou dizer para vocês, cara, podem achar ruim, podem achar bom, né? Eu já falei 1000 vezes aqui que eu vejo problemas e qualidades do Renato. Acho que ninguém que vai tanto ao céu ou ao inferno tem razão no meu ponto de vista. Mas neste aspecto, cara, eu vou dizer para vocês, talvez com o Roger, por exemplo, com o Mancini, por exemplo, talvez eles não definiam muito, não metiam muito o dedo na logística de uma viagem longa como essa. Talvez não. Talvez sim também, não sei. Né? Talvez sim, mas como não era o Renato, não tinha alarde. Mas talvez não. Só que aí, caso não, sabe quem metia? O Denis Abraão. Aí o Denis Abraão que definia se os caras iam de voo fretado, de voo comercial, se eles iam descansar antes da viagem, depois da viagem, se eles iam pegar o avião de madrugada ou se eles iam dormir
depois do jogo no hotel, ou se iam comer antes. Era o Denis Abraão, cara. E cá pra nós, não era o presidente, óbvio que não era o presidente que define isso, é quem tá ali no futebol, né? E vocês, cá pra nós, preferem que o Renato pense nisso ou o Denis Abraão pense nisso? É óbvio que eu prefiro o Renato, o cara que já jogou bola, o cara que entende do riscado, o cara que é um treinador vitorioso, sabe? O próprio Roger Machado, cara, o próprio Roger Machado, né, deveria entender de logística e de questões que podem ser melhores ou piores para os boleiros, muito mais que o Denis Abraão, muito mais. É óbvio que eu estou sendo simplista aqui, porque né, o vídeo não pode ter 1 hora, não é um TCC, é só um vídeo. Mas assim, óbvio que tem decisões que tem que consultar a fisiologia, né, a questão do preparo físico, do descanso, se vale mais a pena um cenário A ou B. É óbvio que tem várias nuances, mas a grosso modo, se é para o Denis Abraão decidir, ou o Renato, ou o Roger, né, ou até o Mancini, cara, é muito melhor que o treinador decida isso, ele que tem o dedo no pulso do vestiário, da rotina do boleiro, das questões todas que envolvem ali o dia a dia, sabe? E aí o pessoal às vezes cria um monstro, que o Renato é o presidente, não sei o quê, de um negócio que, cara, é o certo, é o normal, sabe? E que talvez vários outros clubes façam igual, ou todos os outros clubes façam parecido, né? Então, assim, eu acabei de ouvir a coletiva dele, mais convicto ainda de que era pelo em ovo, era tempestade em copo d'água. E sobre a treta dele com o Thiago Nunes, cara, é interessante, eu acho que eu já comentei isso em outro vídeo, ou pelo menos nas minhas redes sociais eu já comentei mais de uma vez isso. Lá por 2020, se eu não me engano, o Luciano Potter, entrevistou o Thiago Nunes no podcast dele lá, que ele entrevistava vários treinadores, ele e o Divério, da Rádio Gaúcha. E numa dessas ele entrevistou o Thiago Nunes. E eu ouvia acho que praticamente todos, ou quase todos, acho que eu ouvi na época, ali no auge da pandemia, 2020, tudo por vídeo, né, por a distância e tal, as entrevistas. E cara, quando eu acabei de escutar a do Thiago Nunes, naquele momento o Thiago Nunes era desempregado. Ele tinha treinado o Corinthians brevemente, não teve sucesso, e naquele momento ele estava fora do mercado. Eu ouvi a entrevista do Thiago Nunes e eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Potter, até botei o print esses tempos no Twitter ali. Eu mandei uma mensagem para o Potter dizendo, cara, o Thiago Nunes vai dar muito errado no futebol. Ele já tinha ganho Copa do Brasil e Sul-Americana com o Atlético Paranaense, tá? Eu falei, cara, mas o Thiago Nunes não vai rolar, não vai brilhar, não vai pra frente. Aí o Potter falou, mas por quê? Tipo assim, né, sei lá, muito cedo, Tipo, é um palpite muito fácil, né? Porque a maioria não dá certo. O Potter até falou uma coisa nesse sentido. Eu falei, não, cara, a entrevista dele tem momentos, assim, que, tipo, mostram um amadorismo, cara. Mostram um despreparo, né? O famoso media training. Ele não tem noção, cara. Porque o Thiago Nunes, ele fez uma vida inteira no interior, assim, né? Sendo preparador físico ou técnico de um timinho lá no Acre. Ele tem uma vida inteira, assim, de uma carreira muito... Uma batalha muito dura, assim, né? Do submundo do futebol, que é a grande maioria, inclusive, né, dos profissionais do futebol, é a realidade com a qual se deparam a grande maioria. Só que um belo dia ele treinou o sub-20 lá do Atlético Paranaense, sei lá, o juniores, sei lá o quê, e conseguiu espaço no elenco profissional, ali ganhou títulos e ali mudou o patamar dele. Quando ele assume o profissional do Atlético Paranaense, ganha títulos e muda de patamar, ele tem que mudar muita coisa na vida dele, ele tem que mudar a forma de se portar, de se comunicar, de se expressar, talvez até de se vestir, ele está em outra prateleira e ele é de outra turma. E o pior ainda, pior não, né? E principalmente, tudo que ele falar publicamente tem outro peso e gera outras consequências. Né? E ele parece não entender, ele acha que ele ainda é o técnico do Sub-12 do Grêmio ou do time lá do Acre. Ele não entendeu, cara. Porque assim, ele falou algumas coisas sem noção naquela entrevista pro Potter, que, cara, eu disse, esse cara não tem noção, ele tem que medir as palavras, ele tem que entender. Só que assim,
não é só um cara que vai mal aos microfones. Eu penso nesse cara dentro do vestiário, sabe? Se o cara não tem noção de controlar o que ele está dizendo pro Potter num podcast, cara, imagina se dá um conflito no vestiário, imagina numa situação que tem que fazer uma leitura astuta ali de um cenário de conflito, de um jogador que tá com a moral em baixa, outro que está acima do peso, sabe? Como é que esse cara vai gerir isso se ele não consegue gerir uma fala num podcast? Até assim, a título de curiosidade, uma das falas que eu lembro que mais me chamou a atenção da ingenuidade dele, barra amadorismo, sei lá, foi ele criticando veementemente pro Potter e pro Divério, dois caras da RBS, o Sala de Redação. Ele diz, porque eu ouvia o Sala de Redação quando eu era mais novo, não sei o que lá. E o que fizeram hoje em dia com o Sala de Redação? Sendo que o Potter faz parte, né, do Sala de Redação. Aí esses tempos eu ouvi, tinha lá um cantor e o Santaninha. Quem é Santaninha, cara? Com todo respeito, que palhaçada, não sei o que. Cara, ele tava falando do Malenotti, né, o cantor ao qual ele se refere, e do Duda Garbi, né, debochando. Cara, quem é Santaninha? Tipo assim, dizendo, daí ele até falou, poxa, eu sou de um tempo que tinha Rui Carlos Oster, não tinha não sei o que. Agora Santaninha, francamente, faça-me o favor, e fez uma crítica nesse sentido ao Sala de Redação e aos profissionais que estavam ali na época, né, à frente do programa. Cara, assim, sinceramente, eu não vejo problema nenhum ele pensar isso. Eu tenho muito amigo, muito conhecido que pensa exatamente a mesma coisa. A gente vê no Twitter ali o Joãozinho Goiabeira 5426, ele pensa a mesma coisa. Só que isso aí tu diz pros teus amigos no boteco, velho. Isso aí tu diz pra tua esposa em casa, isso aí tu diz, sabe, pro Potter em off. Agora, tu dizer isso publicamente, daí eu ainda falei pro Potter, cara, esse louco amanhã ou depois tá aqui na aldeia, né? Porque ele tá sempre no radar aqui dos times do Sul, e daqui a pouco ele assume um time daqui já com um ranço estabelecido do Sala de Redação. Imagina que merda tu assumir um time da dupla Grenal, né? E tu já iniciar o teu trabalho tendo uma predisposição a ser criticado, né? Um ranço, né? Uma questão ali negativa com o Sala de Redação, que é um canhão regional. É burrice, para dizer o mínimo, cara. É despreparo, na verdade, né? Então, assim, e mal sabia nosso herói, né? Mal sabia eu, que ele viria logo depois treinar o Grêmio. E, cara, assim, e falando para dois colegas da RBS ali, dos caras, tipo assim, cara, que mundo ele vive? Aí corta a cena, olha que loucura, corta a cena, meses depois, um ano e pouco depois, sei lá quanto tempo depois, ele está com o Duda Garbi, no podcast do Duda Garbi. Inclusive ele pede desculpa, se eu não me engano, ali pro Duda no podcast, porque eu falei umas palavras numa ocasião, e o Duda, não, tudo bem, tá tranquilo, tá. O Duda nem tava mais no Sala, né, àquela altura. E aí ele pega e faz críticas ao Renato Portaluppi, cara, a preparação física do Grêmio na era Renato, que o Grêmio treinava pouco e que os caras tinham que fazer um complemento com futevôlei, assim, tipo um negócio que não faz nem sentido, cara. Futevôlei não complementa nada, é recreativo, sabe? Mas enfim, tem mil questões nessa colocação dele. Mas, cara, ele não tem tamanho, ele não tem estofo, ele não tem envergadura para brigar com o Renato Portaluppi. Ele tem que entender isso. Para começo de conversa, ele tem que entender isso. E mesmo se fosse um cara do tamanho dele, diz isso pro Duda Garbi em off, diz isso num boteco pros teus amigos. Olha o desgaste que tá rolando. E aí, lembra que o Diego Souza, esses tempos, deu uma declaração também rebatendo, brabo, assim, indignado, essas falas do Thiago Nunes? Cara, ele se queimou com todo o elenco do Grêmio. Aí esse cara amanhã ou depois tá no Coritiba, né? Aí tá lá o Janderson. E aí, sabe, aí já... Não, o Janderson nem tava aqui, né? Ou tava na época do Thiago Nunes. Mas enfim, entendem? Ele já se queimou com 30 atletas e com o Renato, sabe? Tipo assim, cara, por quê? Pra quê? Sabe? Então é de um amadorismo. Aí o Renato respondeu, cara, ganhou o quê? Ganhou o quê, parceiro? Sabe? Ele treinou o Ceará, né, agora há pouco, durou 3 meses, e aí tinha futevôlei lá ou não tinha? E no Corinthians ficou mais uns 3 meses também, né? E aí tinha futevôlei ou não tinha? Como quem diz, cara, e aí? Te preocupa com o teu método, sabe? Aí
É bem o que o Renato falou, ele veio trabalhar aqui, muita coisa não deu certo no trabalho dele, e aí ele quis botar a culpa em terceiros, em processos. E eu fiz um vídeo na época, logo depois dessa entrevista, aqui no canal falando disso. Se eu lembrar, eu boto aqui em algum lugar para aparecer, que foi justamente nessa linha, sabe? Tipo, cara, ele até pode ter razão em alguns apontamentos que ele fala, porque havia um amadorismo, de certa forma, imperando no Grêmio. Só que boa parte do que ele fala já é um vitimismo, já é tirar o dele da reta, né? Como se ele não tivesse culpa de nada. Ele era o gênio da prancheta que caiu num clube que engoliu ele, sabe? Tipo, cara, tem culpa dele também. Né? 8 jogos, se eu não me engano, 2 empates como é que é? 7 derrotas e 2 empates, ou não sei lá, mas foi um início trágico, foi aquele início com ele que decretou a queda do Grêmio. Depois o Filipão fez aproveitamento que não cairia, o próprio Mancini fez um aproveitamento parecido com o do Filipão, que também não cairia, embora um trabalho muito pior, na minha opinião, mas o rebaixamento do Grêmio foi totalmente... ocorreu totalmente por causa daquele início patético de Thiago Nunes. Então, assim, menos, né? Menos. Seja menos. E agora engole, agora, né? Aguenta o rojão. Agora tu comprou briga com nada mais, nada menos do que Renato Portaluppi. Além de tudo, talvez tenha fechado em definitivo uma porta dentro do Grêmio, uma porta que estava entreaberta, estava quase fechada já, né? Porque deixou traumas aqui a passagem dele. Mas beleza, alguém poderia dizer que foi a Covid, que foi o não sei o que, os processos e tal. Agora, cara, o cara comprou briga com a estátua do Grêmio e a estátua respondeu, né? Tchau. Então, era mais ou menos isso. Feito, falou, abraço.